Um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos acabou de fechar, acabou de ir à bancarrota por conta de um cenário que começou apenas 2 dias atrás. Você pode ver aqui, ó, reguladores fecham o Silicon Valley Bank e assumem o controle dos depósitos do banco. Nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo, se pode acontecer uma nova crise financeira similar a 2008, que eu já vim alertando aqui desde o ano passado desse problema de uma potencial crise financeira que os Estados Unidos poderiam viver, se existe esse risco de contágio para outros bancos e para a economia e o que talvez você deveria se atentar com seus investimentos agora. Então vamos lá, quem é esse Silicon Valley Bank? Esse Silicon Valley Bank basicamente é o Banco do Vale do Silício, que ele é um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos, então não é um banco muito pequenininho não. E ele tem cerca de 200 bilhões de dólares de ativos, então a gente está falando de um banco que tem bastante relevância na economia americana e essencialmente no Vale do Silício. Várias startups, várias empresas de tecnologia estavam com dificuldade de resgatar os seus recursos que estavam lá dentro desse banco e agora estão passando por um perrengue danado. O que basicamente aconteceu? Na última quarta-feira, certo? Ou seja, 2 dias atrás, o banco ele anunciou um prejuízo de aproximadamente 2 bilhões de dólares, certo? E um dia antes, da terça-feira, teve o caso do banco Silvergate, que era muito ligado ao mercado de criptomoedas, e essa notícia pegou muito mal, porque a gente teve o anúncio de um banco que, o Silvergate, que estava com problemas financeiros, resolveu encerrar as suas atividades. Quarta-feira já veio um prejuízo, multibilionário praticamente, de um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos, e no ato do anúncio desse grande prejuízo, o que eles disseram também? Que eles iam lançar novas ações, emitir novas ações. E poxa, quando que uma empresa ela emite novas ações? Quando ela está com uma dificuldade financeira muito grande que ela não tem de onde tirar dinheiro. Por quê? Se eu estou reportando um prejuízo, naturalmente as ações vão cair, principalmente porque não era expectativa. Com as ações caindo, se eu vou vender novas ações, por que eu vou vender novas ações a um preço baixo? Porque eu realmente estou em maus lençóis. Então, essa notícia, essa informação veio com basicamente um banho de água fria. E se tinha ali a expectativa de que, poxa, realmente o banco ia conseguir esse recurso de volta, pelo menos esse prejuízo, só que essa dupla informação do Banco Silvergate com esse anúncio do prejuízo do Silicon Valley Bank fez com que começasse uma corrida bancária. O que significa uma corrida bancária? Muita gente que tinha dinheiro investido nesse banco foi resgatar o seu valor investido no banco e o banco quase foi à falência no dia de ontem, na quinta-feira, porque a divulgação do resultado veio após o fechamento do mercado na quarta. Na quinta, vários gestores, analistas de investimentos, recomendando que não se investisse no banco e resgatasse o dinheiro de lá. E muita gente já foi lá, começou a sacar os seus recursos. O banco quase faliu no dia de ontem, na quinta-feira, certo? E as ações simplesmente despencaram 60% no dia de ontem. A gente pode ver aqui que a ação despencou 62% no dia de ontem, tá? Aqui a gente está pegando os últimos 5 dias, corrigindo. Se a gente pegar do preço, estava mais ou menos a ação $280, tá? E a ação estava cerca de $100 no final do dia. E hoje no pré-market, um pouco antes da abertura do mercado americano, essa ação já estava abrindo com mais uma queda de mais de 60%. E como estava abrindo com mais uma queda de 60%, o que aconteceu? A Nasdaq, a bolsa de valores onde ela está inserida, congelou as negociações dessa ação e a ação ficou sem ser negociada durante o dia de hoje, tá? Também, o que aconteceu? Eles anunciaram que tiveram um fracasso, não vão conseguir mais vender novas ações, eles iam fazer uma venda privada para um fundo de investimento de 500 milhões, também o negócio foi interrompido. Então, existia aquela esperança, teve um grande prejuízo, existia a esperança de que eles iam conseguir esse recurso vendendo novas ações. Essa tentativa foi frustrada, ninguém quis comprar novas ações e por conta disso a gente teve essa queda no pré-market hoje, na abertura do mercado, e aí as ações foram congeladas. E o que acabou acontecendo agora, poucos minutos atrás do momento que eu estou gravando esse vídeo, o FDIC, sabe quem é o FDIC? É o FGC americano. Foi lá e o regulador, fechou o banco e assumiram o controle dos depósitos do banco.
Tá? Então a gente pode ver aqui, nesse anúncio, o FDIC disse em comunicado que os depositantes segurados terão acesso aos seus depósitos até segunda-feira pela manhã, próxima segunda-feira. O seguro padrão do FDIC, assim como no Brasil, tem até a cobertura de R$250 mil aqui no Brasil, né, por depositante por banco. Lá nos Estados Unidos, $250 mil por depositante por banco. Quem tem acima disso acabou se lascando, acabou se dando muito mal. Vinícius, mas o que tem a ver o cenário desse banco americano com os meus investimentos, com a situação financeira do Brasil, com a situação financeira dos Estados Unidos? Absolutamente tudo a ver. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Tudo impacta na economia americana, mas pode acabar respingando aqui no Brasil, tá? Primeiro, só para você entender essa dinâmica dos bancos, um banco, ele existe enquanto tiver confiança de que ele vai continuar existindo, por mais louco que isso possa parecer. Por quê? Basicamente existe uma regra nesse setor bancário que não existe em outros setores, né? Para você ter uma noção, quanto que, segundo o Acordo de Basileia II, quanto que um banco tem que ter de patrimônio próprio em relação ao total de dinheiro que ele empresta? 11%. Essa é a regra determinante aqui no Brasil. Ele tem que ter 11%. Os outros 89% pode ser simplesmente ele pegar lá o dinheiro que alguém emprestou para o banco ao estar investindo no CDB, no LCA, ele pega esse valor de uma outra pessoa que está investido e empresta para uma outra pessoa cobrando uma taxa maior. Ela paga uma taxinha para quem investe no CDB, LCA, cobra uma taxona de quem faz o empréstimo e financiamento, e aí essa diferença aqui entre as taxas é o lucro do banco. Então, quando tem uma corrida bancária, quando tem muita gente querendo resgatar os seus recursos investidos nos bancos, um banco vai à falência. Então, o fator-chave é a confiança. Como tinha o caso da Silvergate um dia antes, e no dia veio esse super prejuízo que não estava esperado, mais um anúncio frustrado de emissão de novas ações, muita gente foi sacar os seus recursos, muita gente sacar seus recursos, fez com que a empresa quase falisse ontem e hoje fosse fechada pelo regulador, tá? O grande problema dos bancos é esse, por isso que você pode gostar desse setor bancário, tem ações do setor bancário, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, você pode gostar, mas nunca pode se expor demais a esse setor. Por quê? Geralmente, como é que os bancos operam? Como é que eles fazem? No mundo inteiro, tá? Eles pegam dinheiro emprestado com investidores, com empréstimos de curto prazo, ou seja, oferecendo CDBs, LCIs, LCAs e outras alternativas similares, equiparáveis, né, compatíveis com essas lá no exterior, mas eles pegam dinheiro emprestado com investidores por um prazo curto, 1, 2, 3 anos, 3 meses, 6 meses, no máximo 5 anos em geral. E eles emprestam dinheiro por meio do quê? Financiamento imobiliário, poxa. Que pega 15 anos, pega 30 anos. Então sempre tem esse descasamento. Ele consegue um recurso a curto prazo e empresta a longo prazo. Então ele sempre tem um risco bastante elevado se comparado com outros setores. Só que é difícil a gente ter uma quebradeira geral. Só que quando tem, vários bancos podem ir à falência. Isso pode levar várias outras empresas à falência. Então, mesmo que você goste desse setor, você não pode se expor demais. Primeira lição, você não pode se expor demais ao setor bancário, ao setor financeiro, assim como a nenhum outro setor, tá? E a grande pergunta que fica é, primeiro, vou explicar os impactos para a economia americana e os impactos na economia americana acabam gerando os impactos na economia brasileira, tá? Mas o que acontece? A primeira pergunta que fica é, ok, tivemos aqui o Silicon Valley Bank fechado. Agora, será que existe um risco de contágio para outros bancos? Isso pode gerar uma quebradeira geral em outros bancos, em outras empresas? Pode, sempre pode. Não, é muito difícil medir assim, se é um alto risco, um baixo risco, porque depende muito do nível de medo dos investidores. Aconteceu isso. Agora, será que é essa situação do banco que vai gerar esse efeito cascata ou o medo que os investidores vão ter agora de investir em produtos bancários que vão fazer eles resgatarem dinheiro de outros bancos? Então tem várias possibilidades, tem muitas variáveis envolvidas, mas o risco de contágio existe. Tá? Só que esse nem é o grande problema, a gente ter mais bancos quebrando, mais empresas quebrando. O grande problema é se o Fed, o Banco Central Americano, ele começar a interferir nesse mercado. Interferir no mercado bancário, interferir no sistema financeiro, deixando de subir a taxa de juros, certo? E injetando dinheiro na economia para salvar alguns próximos bancos que podem ir à falência. Muitas vezes, eu já mostrei aqui, o balanço de ativos do Fed, ou seja, o tanto de dinheiro que eles injetaram na economia desde a crise de 2008, para conseguir postergar essa crise de 2008 o máximo possível. Eles injetaram 8 trilhões de dólares de lá para cá, totalizando 9 trilhões de dólares injetados na economia. E desde o início de 2022, eles vêm reduzindo isso. Eles já conseguiram tirar 500 bilhões que eles tinham injetado
desses 9 trilhões, tiraram 500 bilhões e vai ser um grande problema se eles injetarem mais recurso para salvar os próximos bancos que podem vir à falência por conta de medo dos investidores, por conta de algumas empresas que com certeza vão à falência por conta do fechamento aqui do Silicon Valley Bank, porque eles vão injetar dinheiro na economia, injetando dinheiro na economia, eles favorecem a gente ter uma inflação mais elevada. E se eles estão injetando dinheiro na economia, eles não vão querer aumentar muito a taxa de juros, né? Se eles tiverem essa postura de querer ajudar o mercado. Por quê? Sabe qual foi o grande motivo por trás dessa quebra do Silicon Valley Bank? O aumento na taxa de juros americana. Porque o Silicon Valley Bank ele tinha em tesouraria, ou seja, nos investimentos próprios do banco, vários investimentos, por exemplo, investimentos atrelados aos títulos públicos americanos, investimentos atrelados a outros títulos do mercado americano, que com o aumento da taxa de juros, o que acontece com o preço desses títulos? Cai, assim como os preços das ações. Subiu a taxa de juros, o preço dos investimentos cai, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E aí o que aconteceu? Esse grande prejuízo veio pela remarcação de preço desses títulos. Então, se o Banco Central americano continuar elevando os juros, eu publiquei agora um vídeo na terça-feira falando sobre isso, que o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, estava falando, vamos elevar os juros mais do que vocês esperam e talvez mais rápido se for necessário. E agora veio um novo dado de emprego, deixa eu mostrar aqui para vocês, veio um novo dado de emprego acima das expectativas nos Estados Unidos, o que favorece um aumento da inflação. Olha só, payroll, Estados Unidos criam 311 mil empregos em fevereiro, tinha sido 500 mil em janeiro. Expectativa em janeiro era 185 mil, agora era 205 mil, de novo acima das expectativas. Então, o Banco Central americano está com uma faca de dois gumes. Tem banco falindo lá por conta da alta taxa de juros e, ao mesmo tempo, ele tem que aumentar a taxa de juros, o que pode levar outros bancos, outras empresas à falência. E levando outros bancos, outras empresas, aí a gente pode ter um contágio geral na economia. Só que, se ele não subir a taxa de juros, o que vai acontecer? Como o mercado de trabalho está muito forte, a inflação está elevada, a inflação vai elevar ainda mais e, posteriormente, talvez ele tenha que elevar a taxa de juros ainda mais. Dia 21 e dia 22 de março tem reunião do Banco Central americano e vamos ver o que eles vão fazer. Até ontem a expectativa era de que a gente ia ter um aumento de 0,5% na taxa de juros americana. Agora a expectativa já voltou para o que estava anteontem, que era um aumento de 0,25%. Ou seja, dando a sinalização de que eles querem conter a inflação, mas não vão aumentar muito porque estão com medo do que está acontecendo com o setor bancário. Então, uma situação muito complicada e bem similar ao que está acontecendo no Brasil. Essa taxa de juros elevada que a gente está aqui no Brasil, que não estou dizendo que está errado, está elevada, mas está fazendo com que algumas empresas peçam recuperação judicial. A gente tem aí o caso da Light, a gente tem o caso da Marisa, tem o caso da Tokstok, tem várias empresas que estão com dificuldade financeira porque estão pagando muito juro pela dívida. Tá? Tem os seus porquês, tem as suas questões, mas isso não é mais uma questão pontual do Brasil. Isso é um problema que a gente tem no mundo inteiro. Inflação elevada, taxa de juros elevada que estão levando bancos à falência. E qual é o impacto no Brasil? Qual é o impacto para você, investidor? O que acontece? Se meus mentorados da Mentoria Lins já sabem muito bem disso. Se a gente tiver um Banco Central americano que eleva menos os juros ou nem eleva os juros e volta a incentivar a economia, a gente vai ter uma nova onda de inflação. Infelizmente, a gente vai ter uma nova onda de inflação nos Estados Unidos. E tendo uma nova onda de inflação nos Estados Unidos, a gente tem uma nova onda de inflação no Brasil. Quer saber por quê? Olha só na minha tela. Aqui, nessa tela eu estou mostrando para você qual é a inflação do Brasil desde 2006 até hoje. Você pode ver isso pela linha azul. E qual é a inflação dos Estados Unidos na linha laranja, de 2006 até hoje. O que a gente consegue perceber? Claramente, na maior parte dos períodos de tempo, a nossa inflação é maior que a inflação dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos eles são um país muito exportador. Talvez você ache, não, o Brasil é exportador. Os Estados Unidos é o número 1 na exportação de soja, o número 1 na exportação de gás natural, o número 1 na exportação de vários produtos. Então, como a gente consome, como a gente compra, um aumento de preços lá gera um aumento de preços aqui. Simplesmente isso. Inclusive, você pode medir o trabalho do governo, se está sendo bem feito ou mal feito no ponto de vista econômico, pelo diferencial da inflação entre Brasil e Estados Unidos. Pega aqui, por exemplo, em 2009, a gente teve queda nos preços nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente teve inflação positiva, certo? Você pega aqui, por exemplo, em 2015, ali, entre 2014 e 2016, a pior crise dos últimos 100 anos no Brasil. Nossa inflação na lua e nos Estados Unidos, aumento de preços zerado. A gente se ferrando nos Estados Unidos muito tranquilo. Então, a gente tem sempre uma inflação, basicamente que é a inflação americana, mais um determinado valor
porque a gente depende muito da economia americana. Então, se a inflação aumenta por lá, o que acontece? A inflação aumenta por aqui. Se a inflação aumenta por aqui, a gente não consegue derrubar a taxa de juros aqui. Se não consegue derrubar a taxa de juros aqui, é mais uma trava que você coloca na economia. Você vai continuar tendo baixa rentabilidade na renda fixa, porque a inflação vai estar alta e você com uma rentabilidade um pouco maior ali na renda fixa vai continuar com uma porcaria, como sempre. E se você investe só em ações, você vai se ferrar porque as ações vão cair. Que bom que as anti-ações vão se valorizar. Vou te mostrar que tem uma anti-ação subindo hoje por conta de toda essa questão aqui. Se a gente não tiver um cenário do Banco Central americano deixando de elevar os juros, e se a gente não tiver o Banco Central americano injetando mais dinheiro na economia, o que vai acontecer? O Banco Central americano vai subir os juros e vai favorecer a alta do dólar. Favorecendo a alta do dólar, o que acontece? A nossa inflação aqui também aumenta. Então a gente tem um cenário, uma faca de dois gumes que afeta a economia americana de qualquer jeito e afeta a economia brasileira de qualquer jeito. Por quê? Ou tem inflação por um motivo ou tem inflação por outro motivo. Então um cenário bem complicado para quem investe só em renda fixa, super complicado para quem investe só em ações também, mas quem investe em anti-ações vai estar muito mais tranquilo, até porque a gente pode ver aqui, ó, você pode ver o que está acontecendo com uma anti-ação hoje. Aqui está o ouro, ó, o ouro vem subindo mais de 1%, isso aqui é só o dia de hoje, já chegou até a subir um pouco mais, perdão, 1,86%, tá? Opa, deixa eu pegar aqui, ó, você pode ver, dia 10 de março, está subindo deixa eu ajustar o gráfico aqui. 1,86% é que o ouro está subindo, está se valorizando, tá? E principalmente depois do pré-market que aconteceu nos Estados Unidos, a gente viu o ouro descolando por conta de toda essa questão aí com o Silicon Valley Bank. Então o ouro protegendo muito bem de cenários internacionais, de crises internacionais, de problemas internacionais, problemas externos, e isso só tende a valorizar mais se o problema ficar ainda mais intenso. Num cenário de taxa de juros mais elevadas lá nos Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos atrai capital, porque está com uma taxa de juros mais elevada do que antes, o diferencial da taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos diminui, e aí o fluxo de dinheiro sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, e o dólar também se elevaria nesse caso. Então, se você não tem anti-ações, você tem que olhar no espelho e refletir 312 vezes, porque o seu risco ao investir está muito alto. Seja você que só investe em ações ou ações e fundos imobiliários, seja você que só investe em renda fixa, que daqui a pouco você não vai estar ganhando nada. Você vai estar ganhando um pouco dos 13,75% da taxa Selic, tira inflação, tira imposto, você vai estar basicamente empacado, zerado, sem ganhar dinheiro nem perder, ou talvez com uma rentabilidade real negativa. Então, cuidado. Vinícius, eu não sei o que são anti-ações direito, quanto por cento eu teria que investir, como que eu faço para investir, quais técnicas eu tenho que utilizar para que eu consiga ficar em paz e lucrar nas altas quedas da bolsa. Se você está nesse ponto, eu tenho um convite para te fazer. Agora, nos próximos dias, segunda-feira a gente já começa uma série de atividades, mas agora nos próximos dias eu vou fazer um evento online, gratuito e sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Vou mostrar, inclusive, um exemplo de carteira que você pode adotar, que vem e se bate as ações com muita tranquilidade no longo prazo, muito pouca oscilação e, inclusive, supera a rentabilidade das ações. Se você quer participar desse evento, vai ser o último evento sobre investimentos da sua vida, pode me cobrar depois sobre isso. Toca no link que está aqui embaixo na descrição, faça a inscrição gratuita, entra no grupo vídeo do WhatsApp, fica lá, porque a gente vai mandar todos os detalhes por lá. Então, fica atento no e-mail, fica atento no WhatsApp, que esse pode ser o último evento sobre investimentos da sua vida, só depende de você. Agora, se quer ficar correndo esse risco, nem vem. É só para quem quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Link está aqui embaixo, espero te ver lá. Gostou desse vídeo? Clique em curtir, compartilhe com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.